Boa noite, gente amada. Estamos neste 2 de julho, no encontro com a palavra. Esta palavra hoje é gravada. Talvez o chat esteja disponível. Você pode chegar, dar um like aí na página da igreja, um like nesse vídeo. Você pode usar o chat também para se comunicar uns com os outros, nos comunicarmos uns com os outros. Infelizmente, eu não vou poder me comunicar porque é uma mensagem gravada. E que Deus nos abençoe. Antes de mais nada, eu queria começar esse nosso momento de encontro com a palavra com uma oração, pedindo a Deus que traga ao nosso coração palavra de esperança. Que o nosso olhar para o futuro nunca seja um olhar do desespero, mas um olhar da esperança. Nunca seja um olhar da frustração, mas um olhar da confiança que o Senhor controla todas as coisas. Se você está em casa agora, está acompanhando esse momento agora de crescimento e compartilhar da palavra de Deus, eu queria que você largasse tudo que você está fazendo, colocasse aí sua mão no seu coração. Talvez o coração, apesar de hoje ser um feriado, o seu coração esteja ansioso, angustiado. Talvez você esteja hoje também com um sentimento de perplexidade, aconteceu algo que você não queria, ou talvez hoje você não sabe como será o amanhã, não sabe o que pode acontecer amanhã, ninguém sabe na realidade, mas você tem uma perspectiva, uma expectativa muito negativa do amanhã. Eu quero pedir a Deus que traga consolo ao seu coração, que dissipe de sua vida toda nuvem de ansiedade, de dúvida desesperada. Dúvida todos nós temos. Ninguém tem certeza do que pode acontecer em alguns minutos. Ninguém ter certeza como será o amanhã. Mas a única certeza que a gente tem e devemos guardar no nosso coração, ou as únicas certezas, é que Deus não muda, Ele está vivo e continua nos amando e sempre amará. Aconteça o que acontecer, Deus é Deus. É Deus conosco. Vamos orar. Pai querido, neste momento eu peço ao Senhor que o Senhor traga aos nossos corações paz, refrigério, socorro, refúgio. Ensina-nos, ó Pai, a nos refugiar em Ti, ó Deus, porque Tu és cidadela fortíssima, Tu és abrigo, Tu és Deus de acolhimento, Tu és Deus que nos olha com um olhar misericordioso, Pai. Eu peço por cada família que me ouve, por cada lar que escuta a minha voz, que a unção, o bálsamo, a presença, o soprar e o cuidado regenerador do Espírito Santo de Deus alcance não apenas os ouvidos de quem me ouve, mas os corações daqueles que estão ansiosos, esperançosos para um novo momento, um novo viver. Pai querido, se há alguma família com um problema aparentemente insolúvel, que neste dia de liberdade, dia de independência, os grilhões sejam quebrados. Abençoa o estado da Bahia, Senhor. Abençoa a nação brasileira, que seja uma nação liberta, liberta de todo mal, liberta de todo rancor, liberta da ira, liberta do engano, liberta do desprezo, da usura, da ganância. Coloca a Tua mão poderosa sobre esta nação, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, sobre as nossas casas. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pois bem, gente, nós estamos
nessa caminhada no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos finalizar e dar uma introduzida no capítulo 16, vamos finalizar o 15 e entrar, talvez bem brevemente, no capítulo 16, mas como eu sempre faço, e não é por hoje ser um vídeo, uma mensagem gravada, um momento gravado, eu vou fazer um breve relato de tudo que nós vimos até aqui. Antes disso, eu quero dizer que eu sou muito grato a Deus pelo que Deus tem realizado na vida e nos corações de muitas pessoas. Não são poucas as vezes que eu ouço Deus falando através de pessoas sobre a importância de continuarmos nesse propósito, de nos fundamentarmos na palavra, de buscar na palavra de Deus serenidade, e com serenidade, com sabedoria, com sensatez, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer na sua palavra, desprovido de todo conhecimento, pré-conhecimento, preconceito, corações abertos ao soprar do Espírito, que não apenas nos vivifica, mas também nos orienta nesta palavra. E a palavra de Deus é a verdade. E eu constantemente ouço pessoas dizer que o livro de Apocalipse, de agora em diante, é um novo livro. Não é mais o livro do medo, não é mais o livro do oculto, não é mais o livro da dúvida, é o livro do consolo. É para isso que o livro foi escrito. A igreja passava por um aperto, e que aperto! A igreja passava por um momento crítico, o Senhor dela já tinha sido assunto aos céus, os apóstolos estavam, na sua maioria, mortos, João era o único dos 12 apóstolos, 13º Paulo, todos estavam mortos. Na realidade, Matias foi o 13º, que substituiu Lucas, que substituiu Judas. Judas tirou a própria vida, chega Matias, 13º, Paulo, 14º, todos mortos, só João vivo. Muita gente boa foi morta ao fio da espada, queimada, gente que sempre foi gente honesta, correta, amorosa, bondosa, de uma hora para outra se viu vítima do ódio do Império Romano, porque subiu ao trono de Roma um imperador, dentre tantos loucos, dentre tantos imperadores, cheios de raiva, cheios de vanglória, de vaidade, subiu um imperador que talvez tenha sido um dos piores, chamado Domiciano, que se auto-intitulou a reencarnação de Nero, que foi um louco, sob quem Paulo morreu, sob o poder de Nero. Paulo foi decapitado, o apóstolo Paulo, e Domiciano matava a igreja queimada, matava a igreja em óleo fervente, tirava as propriedades dos cristãos. O Império Romano perseguiu a igreja de forma terrível e avassaladora. É por isso que as imagens, as figuras que surgem aqui, da besta, do falso profeta, é justamente do casamento do poder público com a religião, que endossa as loucuras de quem está no trono. É justamente nesse momento que nós vamos ver que a igreja parece sucumbir ao poder do Estado romano, mas em cada visão de Apocalipse, que são 7 visões, são 7 cenas que falam a mesma coisa. A igreja sofre, mas no final, quem sorri por último é a igreja. A igreja passa pela angústia, mas no final, a vitoriosa é a igreja. Então, são 7 episódios, o livro de Apocalipse contém 7 episódios, eles falam a mesma coisa, a promessa do Cristo que veio, esse Cristo junto e passeando no meio da igreja, esse Cristo que um dia virá para julgar vivos e mortos, e nesse período de tempo, entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda, a igreja sofre nesse plano, a igreja se angustia nesse plano. Todavia,
Quando João olha para o mundo espiritual, João vê a igreja gloriosa, de pé diante do Cordeiro, cantando, entoando um cântico. No capítulo 14, esta igreja entoava um cântico que ninguém conhecia, só ela. Já no capítulo 15, nós sabemos que esse cântico é o cântico da salvação, é o cântico da derrota de Faraó e de todos os seus exércitos, é o cântico de Moisés, que diz: grandes são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. O rei não é Domiciano, o rei não é César, o Rei das nações é Jesus Cristo. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome. No capítulo 15, agora esse cântico é conhecido de todos nós. Isso até o versículo 4. Depois que nós vemos, através do olho de João, esta igreja entoando esse cântico, com harpas na mão. Harpas na mão não significa dizer que nós teremos literalmente harpas, mas é uma igreja sonora. Tanto o cântico quanto o ajuntamento produz música, produz beleza, produz sabores, odores. É uma experiência sensorial e extrasensorial que olho humano jamais viu, ouvido humano jamais ouviu, nem penetrou na mente de homem algum que Deus tem preparado para mim e para você. O que João viu aqui não é a realidade real. Nua e crua, João está vendo uma profecia. E profecia se utiliza de símbolos, de parábolas, de figuras. Profecia utiliza do recurso arquetípico, pictórico, é uma pintura, é uma arquetipia de uma realidade superior, porque João não teria a condição de ver a bênção que me espera, que espera a todos nós. João não teria a condição nem de ver, nem de ouvir a glória do porvir. E aí no capítulo 15, estamos no capítulo 15, por favor, quem estiver me ajudando hoje aí no chat, que Deus te abençoe, não sei quem é, porque essa mensagem é gravada. Se você quiser dar uma boa noite para o pastor, boa noite, Deus te abençoe, paz do Senhor, joia, gostou do meu cabelo. Se não gostou também, não posso fazer nada, tem que esperar crescer e outro corte agora, já está cortado. O pessoal hoje me perguntou, você fez o quê com... Cortou o cabelo assim por quê? Eu falei, não cortei, tirei para lavar. Aí no capítulo 15, até o versículo 4, a igreja está cantando. Do versículo 5 até o 8 do capítulo 15, a história muda. João vai dizer assim, João vai dizer no versículo 5 do capítulo 15 de Apocalipse. Depois destas coisas, olhei, ao verbo olhar, ver, olhei, e abriu-se no santuário, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. O que João está vendo aqui é da presença de Deus. Tabernáculo é presença de Deus. Você lembra que o tabernáculo no Antigo Testamento acompanhou o povo durante toda a peregrinação no deserto? O que é que significa isso? É que o Senhor está conosco enquanto estivermos peregrinando nessa terra. Tabernáculo é presença de Deus. A simbologia do templo no Antigo Testamento, que já morreu com Cristo Jesus, significa que ali, no templo, o Senhor se manifestava. O povo ao redor do templo, como estava ao redor do tabernáculo. Hoje, o Senhor não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no meu coração, no seu coração. Ele habita no meio do seu povo. Ele não habita num edifício. Ele não habita numa casa. Ele não habita no CEP, no endereço. Rua tal, número tal, avenida tal, cidade tal, estado tal, CEP tal. Ele habita na vida daqueles que o amam. Então ele abriu, ele olhou e viu o céu aberto, verso 5. O santuário do tabernáculo do testemunho. Ele aqui não está vendo apenas, ele não está vendo espaço sideral, viu gente? João não está com a luneta, com telescópio, com Hubble,
João não está com um telescópio. João aqui está vendo uma dimensão transcendente. Ele está vendo uma outra dimensão. Ele está vendo o mundo espiritual. E da presença de Deus, na presença de Deus, tinham 7 anjos, verso 6. Esses 7 anjos, cada um tinha 7 flagelos. Eles saíram da presença de Deus, vestidos de linho puro. Isso aqui, linho puro, dá a ideia, quem se vestia de linho puro era o sacerdote, o juiz. É linho puro e resplandecente. Tinha cinta de ouro, também isso aqui é sacerdotal. O sacerdote usava cinta de ouro. Então, um dos 4 seres viventes, verso 7, olha os 4 seres viventes aqui, novamente, os mesmos que estavam lá no capítulo 4, porque João está vendo a mesma coisa com diversos ângulos. É como se João estivesse vendo o mesmo filme contado de formas e detalhes diferentes. Só que à medida que os capítulos vão passando, vai se aprofundando o conhecimento e a revelação do que João está vendo. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças. 7 taças, 7 trombetas, 7 taças, 7 trombetas, significam a mesma coisa. 7 é o número da divindade, da perfeição. É o Senhor julgando. 7 selos. É o Senhor agora, já que a igreja está sofrendo, já que a igreja é perseguida, o Senhor faz justiça aos seus. É por isso que terrível coisa é encontrar-se lutando contra a igreja de Deus. Não é a igreja de Deus uma instituição. Porque agora tem crente que fala o seguinte: o crente é um mau caráter, é um safado, um ordinário. E aí quando alguém se volta contra ele, ele utiliza esse texto. Olha, não brinque comigo não, porque meu Deus pode fulminar a sua vida. Aqui não é a ira de Deus contra a gente que está reclamando justiça de quem deveria ser justo. É a ira de Deus contra a gente justamente que está reclamando. É a ira de Deus contra a gente que usa o nome de Deus, blasfema do nome de Deus. É por isso que nós vamos ver que eles blasfemam do nome de Deus. E blasfemar do nome de Deus não é xingar Deus necessariamente. É utilizar o nome de Deus para enganar pessoas. É utilizar o nome de Deus para outro evangelho. Lembra-se de Gálatas 1, 6, 7, 8 e 9. Gálatas insensatos, quem vos induziu a fugir tão depressa do evangelho para outro evangelho que não é outro, senão que é um evangelho de perturbação, de agonia, de falta de paz? Gente que usa o nome de Deus. Blasfemar do nome de Deus não é você proferir insultos a Deus. Até porque isso não é muito comum. O mais comum é utilizar o nome de Deus para fins escusos. Por exemplo, muita gente utiliza o nome de Deus para enriquecer. Muita gente usa o nome de Deus para oprimir o pobre, para enganar. Usa o nome de Deus para vender um remédio. Toma aqui a água ungida que desce das torrentes do Negueb. Quem beber dessa água não terá Covid. Vá, não vai se vacinar, usar máscara, distanciamento não, que você vai ver. Como ocorreu agora, né, há alguns dias, gente que prometia cura de determinada doença com determinado cereal ungido. Né, eu acho que era o arroz ungido. Vamos dizer que é arroz, viu? Aveia ungida. Essa aveia é a cura da Covid. Quem comprou e não se cuidou pode ter ficado doente, talvez até ter morrido. Então, a igreja de Deus não é a igreja que necessariamente professa, mas é a igreja que vive a vida do Cordeiro. É por isso, gente, que a igreja em Apocalipse é selada. Os que não são da igreja de Deus são marcados porque são escravos na mão e na testa.
essa ideia de usar o nome de Deus para oprimir as pessoas, para trazer terror para as pessoas e tirar o dinheiro das pessoas, é uma ideia mundana. É uma ideia que na história da humanidade, a religião, quando se casa com o Estado, lembram-se da Idade Média, os papas tinham poder real e reis tinham poder papal, era um negócio misturado, o papa dizia com quem o rei ia casar, o rei só tomava decisão se ouvisse o papa, ou papa, ou bispo, a ser bispo, seja quem for, como era também na época de Israel, monárquico, reis que só queriam ouvir determinado profeta que falavam coisas boas, sacerdotes que deveriam repreender a semelhança de Anás e Caifás, que deveriam ter chamado Herodes a atenção e Pôncio Pilatos, e não fizeram, antes se uniram a Pôncio Pilatos e a Herodes para matar João Batista e matar Jesus. Vocês lembram disso? Então, esses flagelos é contra a gente que blasfema do nome de Deus, usa o nome de Deus, gente violenta, gente que persegue o justo, né? Pode ser até um sistema político, econômico, pode ser até uma outra religião, e aí surgem esses flagelos para dizer para a igreja o seguinte, igreja, vocês, o seu choro, a sua angústia, não estão ausentes do olhar, do ouvir de Deus. O Senhor não toma por inocente aquele que fere o inocente, aquele que fere o hipossuficiente, aquele que fere o desvalido, aquele que fere o pobre, aquele que fere o que teme ao Senhor. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro. Então, taça de ouro, selos e trombetas são, na realidade, manifestações da revelação e da ira de Deus. Ô pastor, então o que significa os 7 selos? São a mesma coisa? São, mas com uma tônica diferente. Primeiro surge os 7 selos. Por que selo? Porque selo sela, fecha. Aí agora está se revelando, está se abrindo. Se abre um selo, vem o cavaleiro trazendo um flagelo. O cavalo e o cavaleiro trazem um flagelo. Com as trombetas também é a mesma coisa. Com as taças é a mesma coisa. Então isso aí já tira da gente aquele peso de não ficar entendendo qual é a relação de selos, trombetas e flagelos. Falam basicamente a mesma coisa, com palavras e profundidades diferenciadas. Essas taças estão cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Sobre cólera de Deus, gente, deixa eu me falar uma coisa importante aqui. O apóstolo Paulo tem uma definição muito jóia sobre a ira de Deus, que essa definição é uma definição que, para mim, é uma das que mais satisfaz essa dúvida. Como é que um Deus de amor pode se irar? O apóstolo Paulo, no capítulo 2 da sua epístola aos Romanos, vai falar que aquela sociedade romana pervertida, que invertia o uso natural, que pervertia a ordem natural e não se arrependia de forma nojenta, de forma assintosa, aquela sociedade sodômica, gomórrica, aquela sociedade soteropolitânica, brasiliense, paulistana, rio de janeirense, carioquense, como queira, que é a sociedade que nós vivemos. Essa sociedade, e ali a palavra especificamente para aquela de Roma, onde tinham pessoas que, afrontando a Deus e querendo ser mais importantes, não reconhecia a Deus nas coisas criadas, e também numa tentativa de se sentir mais liberto, sei lá o quê, trocavam a ordem natural das coisas de forma promíscua. A ordem natural do contato do homem com a mulher. Aí o apóstolo Paulo diz assim, que Deus os entregou a uma, porque eles não se arrependeram. Deus se revelou e eles fecharam os olhos. Deus os entregou a uma inclinação provável. Deus os entregou
a uma disposição reprovável, para que eles sigam os seus próprios caminhos. Em outras palavras, a ira de Deus se manifesta a toda criatura quando Deus entrega o homem ao seu próprio viver. É por isso que a graça de Deus é me tirando dos caminhos que eu quero para a minha vida. Caminhos de morte. Os caminhos que eu achava, muitas vezes até a gente nem queria, mas a gente já estava naquele caminho. Pode ser de diversas formas. O caminho da mentira, do engano, do ódio, da morte, o caminho da prostituição, o caminho da lascívia. Então, quando Deus age com a sua graça, Deus diz o seguinte: olha, eu tenho um caminho para você, que é caminho de vida. Deus não permite que a gente ande nos nossos próprios caminhos. Deus não nos entrega a nossa própria sorte, mas Ele muda a nossa história, fazendo com que a gente reconheça quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida. Ainda sobre essa ira de Deus contra aqueles que perseguem a igreja, vejam que o apóstolo Paulo, quando tem aquele encontro, que ele cai ao chão, não sei se caiu do cavalo, né, Flavio? Ou se caiu do camelo, se caiu do burro, da zebra, da moto, do carro, da caçamba, de um caminhão, mas ele caiu, ou estava andando e caiu, não importa, se esborrachou lá, diante da glória de Deus. Ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Paulo, dura coisa é você lutar com quem você não pode lutar. Dura coisa é você lutar contra a morte. Porque perseguir a igreja de Deus, o povo de Deus, inevitavelmente se depara com a morte. É por isso que em Atos você vai ver Herodes morrendo de verme, comido por vermes. Teve um ataque de verminose, uma obstrução intestinal, estourou a parede do intestino e provavelmente causou septicemia em pouco tempo, teve falência múltipla de órgãos. Segundo José, o historiador, morreu em 5 dias. Também que Nero tira a própria vida. Gente que persegue a igreja de Deus está fazendo dura coisa. E Deus não permitiu que Paulo continuasse na estrada de Damasco. Deus interrompeu. Paulo, sai daí, Paulo. Não permitiu que Paulo continuasse com a sua raiva, o seu ódio. A ira de Deus não caiu sobre Paulo porque Jesus Cristo mudou o viver de Paulo. Eu gosto muito daquele canto que diz: Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Jesus Cristo mudou o meu viver. E Jesus muda o nosso viver dessa forma, não permitindo que nós sigamos as nossas próprias inclinações, a nossa própria disposição mental reprovável, como ele nos diz lá na sua epístola, o apóstolo Paulo aos Romanos. Aí no verso de número 7 fala da cólera de Deus, no verso 8 diz: o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Ou seja, enquanto, olha a ideia agora, ninguém penetra no santuário, ou seja, ninguém chega na presença de Deus enquanto Deus não julgar a humanidade. Essa é a ideia aqui, gente. A ideia aqui é justamente essa. Enquanto Deus não julgar a humanidade, enquanto o Senhor não mostrar para o homem o seu caminho, as consequências de seu caminho, o fim não virá. Porque entrar no santuário de Deus, e aí nós vamos ver no capítulo 21 de Apocalipse, que João entra, está vendo como Apocalipse é gradual, fala a mesma coisa, com outra linguagem, mas de forma dinâmica e progressiva. Lá no capítulo 21, João entra no santuário de Deus, na presença de Deus. Lá no capítulo 21, João tem uma visão profética, não é visão literal, porque João não aguentaria ter essa visão. O apóstolo Paulo chegou ao paraíso, que segundo os escritores não é nem, como ele faz referência ali, ao 7º céu,
ele não é nem uma referência, não é nem, ele viu apenas de forma tênue ainda o que seria, e ele disse que não é digno proferir aos homens o que ele viu de tão fantástico que é. Nenhum ouvido humano merece ouvir o que o apóstolo Paulo ouviu, ver o que ele viu, talvez saborear o que ele saboreou, não é com essa boca, porque boca e estômago não herda o reino dos céus. Sentiu o olfato, não com esse nariz, mas com outro, que ele sentiu. Então ele ficava calado, ele não escreveu livro para ganhar dinheiro, contando lorota, porque ele respeita a palavra de Deus, e ele tem temor a Deus, não brinca com as coisas de Deus. Ele falava, vou ficar calado, porque eu não posso dizer o que eu vi. O que eu posso dizer é que é fantástico. Talvez fantástico seja uma palavra muito pequena para exprimir o que João estava vendo, o que nós veremos face a face no futuro. Então, no capítulo 21, João está agora lá em Apocalipse e ele anda pela cidade. A cidade não precisa de sol, porque a luz da cidade é o Cordeiro de Deus, que ilumina todo homem. Coisa linda. João escreve o Evangelho falando assim, que Jesus Cristo é a luz de Deus que vindo ao mundo ilumina todo homem. Que coisa linda. E essa luz continua a iluminar. É um farol para iluminar os nossos caminhos, para que a gente não ande no mesmo caminho de morte que andávamos outrora. E João disse que lá na Jerusalém, capítulo 21, ele não viu o templo, não viu o santuário, porque o santuário é onde ele estava, é a presença de Deus. Lá ele não viu igreja com torre, com cruz, a cruz é assim. Ele não viu. Lá, o que ele pôde perceber é que Deus está no meio do seu povo. Então, enquanto esse juízo de Deus não vier, não virá o dia da nossa redenção. É isso que o texto está querendo dizer. Mas, pastor, no início do capítulo 15, lá dos versos 1 a 4, está dizendo que a igreja está na presença de Cristo. Gente, o livro de Apocalipse não é cronológico. Aqui ele termina uma sessão, começa outra. Ele está dizendo o seguinte, olha, deixa eu consolar vocês. Nós estaremos na glória com o Pai. Agora, antes de entrarmos na glória, tem 7 anjos, cada um com uma taça. E a taça com flagelos que virão, e já estão vindo, e já vieram sobre a humanidade. Tá bom? Eu não posso perguntar se você tem uma dúvida, que se você tiver não vou poder responder, mas na próxima sexta-feira eu tiro a dúvida, viu? Por falar nisso, terça-feira que vem, estamos juntos aí no nosso encontro, no nossa Terça da Cruz, viu? Domingo de manhã tem escola bíblica e domingo de noite tem uma palavra também ao seu coração. Deixa eu ver aqui que verso eu estou agora, quem me ajuda. Se me ajudar também não adianta nada, que está gravado. Verso 6 não, 8, né? Então o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus. Fumaça ou nuvem em Apocalipse, na linguagem Apocalipse, tem a ver com glória, com poder. É por isso que Jesus virá em glória, virá nas nuvens. A chegada dele será apoteótica, triunfal. O santuário se encheu de fumaça, verso 8, procedente da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Né? É interessante também que no verso de número 7, vai dizer que os 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Enquanto a igreja estava morrendo, o Senhor da igreja nunca morreu. Sempre está vivo e sempre estará. Então, ninguém não virá a nossa redenção enquanto Deus não julgar a humanidade. E em cada geração, Deus julga a humanidade. Deus julga a injustiça, Deus julga a estupidez. Deus não vai deixar passar em branco, por mais que pareça ser demorado, ou que ele está silente ou alienado do que está acontecendo. Mas em breve, nós veremos que o Senhor julgará. É o dia no qual
todo o segredo dos corações virá à tona. Capítulo 16 agora. Já temos 35 minutos de palavra. Como hoje é gravado, eu não vou fazer muito longo, não. Vou fazer mais curto. Capítulo 16, verso 1. Agora João não vê, ele ouve. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Pastor, o que esse texto significa? O texto significa o seguinte, gente. É que acontecimentos que balançam, acontecimentos que dizimam, que afligem a humanidade, não são acontecimentos fortuitos. Deus utiliza, inclusive, fenômenos naturais e, sobretudo, a própria estupidez do homem para alertar os homens com taças. Lembram-se que trombeta tem a ideia de alerta. Toca-se a trombeta para que todos fiquem alertas, porque lá vem o rei. Toca-se a trombeta porque alguém vai fazer um pronunciamento. Selo é revelação. Selo quebrado é algo que estava oculto sendo revelado. Trombeta está anunciando. Taça é executando. Olha que beleza do livro de Apocalipse. E já que ele é gradual, aqui é a execução, a efetividade, a eficácia do julgamento de Deus sobre os homens. Verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Ô pastor, são pessoas que têm um chip? Não. Esqueça chip, esqueça tatuagem. A linguagem é profética, não é literal. As pessoas que têm a marca da besta e adoram a imagem da besta, essas pessoas que amam o estado de coisa do mundo e amam a religião do mundo, sobrevieram sobre elas úlceras malignas e perniciosas. Pastor, vai ter um dia que todo mundo que não é crente, que não é do Senhor, vai ter úlcera. Gente, esse texto está falando de acontecimentos entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Para dizer o seguinte: olha, igreja, você está sofrendo, o Senhor vai julgar esse povo. Engraçado que essas úlceras aqui remetem também a pragas do Egito. Porque o capítulo 15 e o capítulo 16, já que Apocalipse é um livro que toma por base a Bíblia deles, não a nossa, porque a Bíblia deles não é essa nossa tem o Novo Testamento. A Bíblia de quem leu e de quem viu, de quem recebeu a profecia, era todo o Antigo Testamento, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Número e Levítico, o livro dos profetas, maiores e menores, e os livros poéticos, o Saltério. Ali você tinha Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Jó. Tá bom? Então, capítulo 15 diz que é o cântico de Moisés. É o cântico de Faraó derrotado. Capítulo 15 de Êxodo também, você vai ver isso. Moisés entoou um cântico. Grandes coisas fez o Senhor para o seu povo. Miriam e Arão também louvaram a Deus, porque Deus destruiu a Faraó de uma vez por todas. Aqui agora, a praga que veio no Egito antes de Faraó ser destruído, parece que aqui agora nós estamos vendo que essa úlcera ou tumoração, né, vem também sobre aqueles que perseguem, oprimem, tentam escravizar a igreja de Deus. Aqueles que não têm o selo do Cordeiro, mas adoram a besta e têm a marca também da besta. Verso 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Aqui eu vou ficar nesse verso 3 e eu quero dizer para vocês o seguinte: interpretar a palavra de Deus, gente, acima de tudo, é necessário
que se tenha iluminação do Espírito Santo de Deus. Não se interpreta a palavra de Deus com cálculos numéricos, fórmulas trigonométricas. Interpretar a palavra de Deus é uma obra que também, acima de tudo, melhor dizendo, envolve a revelação do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Todavia, na interpretação da palavra de Deus, você não pode abrir mão nunca da sabedoria, da sensatez, do bom senso, para que você possa contextualizar de acordo com todo o conjunto da obra, como também você possa ter discernimento do que essa palavra quer dizer hoje para a sua vida. Porque se essa palavra não tiver um correspondente para você, ela não é palavra de Deus. Diz aqui que os mares serão afetados. Nós vamos ver lá em Êxodo que o rio Nilo se tornou sangue. Todas as águas do Egito se tornaram sangue quando Moisés feriu a água com a vara. E há morte nos mares. Não é um, nem dois, nem três autores que dizem, e eu concordo com eles, que nós estamos vivendo algo do tipo. Eu me lembro que no ano, eu não sei que ano se foi 77, 78, que Roberto Carlos lançou aquela música. Eu não sou contra o progresso, mas apelo para o bom senso. Um erro, uma música tão atual, né? Um erro não conserta o outro, isso é que eu penso. Ele também falou sobre as baleias que cruzavam os oceanos, fazendo esse apelo, né? Apesar de Roberto Carlos ser um sujeito assim meio alienado da sociedade, vive no mundo dele, às vezes parece que o Brasil que se exploda, ele quer viver a eterna jovem guarda dele, mas ele compôs essas duas músicas, provavelmente é a composição dele e do Erasmo, e eu me lembro que início da década de 80, quando as baleias de Roberto Carlos estavam cruzando os oceanos, ou deixando de cruzar os oceanos, e especificamente no ano de 1982, que o cientista francês Jacques Cousteau esteve visitando a Amazônia, e ele, depois que visitou a Amazônia, fez uma exposição com fotos e relatos do que viu na Amazônia. Aqui em Salvador, essa exposição esteve ali na Praça da Piedade, nesse ano de 82, 83, na Praça da Piedade, 84, mais ou menos assim, foi de 82 a 84, na Praça da Piedade, naquele Bradesco da Praça da Piedade, que hoje é aquele Bradesco do Center Lapa ali, no saguão daquele banco. Eu estou falando Bradesco aqui, o Bradesco não está dando um tostão para a gente, né? Para a construção da igreja, por sinal a conta da igreja até lá, eles bem que podiam fazer isso. Teve aquela exposição sobre a diversidade, a biodiversidade amazônica, do rio Amazonas, de toda beleza, e Jacques Cousteau é um preservacionista, ambientalista, que tentou alertar o mundo sobre essa destruição que a humanidade causa nos mares. Gente, quase um terço do planeta que nós vivemos, que é redondo, não é plano. Isaías já falou que o Senhor se assenta sobre a redondeza da Terra, mas nos últimos anos inventaram que o planeta é plano. Dessa bola de vida, quase um terço é de água. Certamente, daqui a alguns dias, 60% ou mais da biodiversidade marinha foi destruída pela ação antrópica, a ação do homem. O homem joga no mar o seu esgoto, o homem joga no mar resíduos químicos letais, o aquecimento global faz com que as águas fiquem mais aquecidas, em função disso elas ficam mais ácidas ou alcalinas, não sei agora se é ácido ou alcalino, não estou lembrado, e
os corais, que são extremamente importantes para a biodiversidade e para a produção de oxigênio, porque o oxigênio que você respira não vem das plantas, vem das algas dos oceanos. É o oceano que joga oxigênio. A planta filtra. A floresta amazônica, que está tão devastada, hoje mesmo eu vi uma reportagem que tem 21 municípios no Brasil que são os maiores responsáveis pelo desmatamento. Se você desmatou, não puxa umidade do mar para a terra, não tem chuva, vira um deserto. Está vendo? Porque tem que preservar. Não é história de jovem, de louco, de hippie. É história de vida. E o Senhor colocou a mim e a você nesse mundo para que sejamos jardineiros, cuidadores desse mundo. Então os oceanos estão passando por todas essas lutas. Os oceanos estão passando por pesca predatória. A população de baleias deu uma melhorada por causa das políticas de enfrentamento aos navios baleeiros, mas ainda se mata muito tubarão, que é uma loucura matar um tubarão. Em alguns países, tubarões inteiros são tirados do mar por causa da barbatana, joga o corpo fora, apodrece, porque em muitos lugares não se come carne de tubarão, para vender essa barbatana que não tem sabor, é uma mera cartilagem, que para ter sabor bota caldo quinó, vende por um preço absurdo. E quando você mata um tubarão, você, sem saber, está causando um impacto ambiental terrível. Porque você diminui a oferta de oxigênio. Porque quando você mata um tubarão, quem o tubarão come é justamente aqueles que se alimentam de plâncton, que produz oxigênio. Então, se tem muito animal comendo plâncton, tem menos plâncton e menos oxigênio. Isso é vida. Mas aí o Senhor vai julgar quem está matando os mares. A própria estupidez do homem. E Deus entrega o homem à sua própria disposição mental reprovável. Quem mora em lugar de praia há muito tempo já viu que naquela praia, naquela localidade, naquela baía, naquela enseada, naquela poitada, num lugar onde jogava a linha ou a rede para pescar, há 40 anos tinha uma diversidade tremenda de peixes e hoje já não há mais. É por isso que o texto diz aí, tornou-se em sangue, sangue é morte, a morte dos mares. E morreu todo ser vivente que havia no mar. É óbvio que não sei se isso um dia vai acontecer, né? Mas o texto aqui está alertando, orientando. O texto aqui está abrindo os olhos. Para de ser estúpido, ser humano. Preserva o mar. Destrói-se corais. Joga-se óleo no mar, petróleo no mar. Fábricas que produzem. Tem uma fábrica, gente, aqui chegando em Arembepe, que já foi antiga Tibraz, hoje eu não sei qual é o nome. O subproduto dessa fábrica, salvo engano, é um ácido muriático que sopra. E quando você olha para a vegetação, para onde as chaminés sopram, a vegetação fica queimada. Eu não sei se ainda é assim. Mas essa Tibraz chegou na Bahia e nenhum estado quis na época. Aí na época, isso é... Quem governava a Bahia falou, não, traga a Bahia, a gente quer. Vai gerar emprego. Mas gera emprego é importante. Mas emprego com morte? Essa semana eu estava pregando numa igreja, e aí eu estava falando sobre o texto em que Jesus deu de comer às pessoas, né? Aí uma pessoa falou assim, pastor, eu já fui repreendido por um irmão que disse que a prioridade nossa é levar o evangelho, não tem que levar pão, não. Aí ele falou, mas me diga uma coisa, no mundo em que morre por dia, gente, morrem 27 mil, de 27 mil a 32 mil pessoas por dia, de fome. Como é que eu vou pregar o evangelho para 32 mil pessoas que morreram? Se tem que ter emprego, é para a gente viva.
Não sou contra o progresso, mas apelo para o bom senso. Apelar para o bom senso. Gera riqueza com morte? O Frei Leonardo Boff, em uma das suas palavras sobre essa ação do homem, ele utiliza uma expressão que é o seguinte: a humanidade está tocando nos limites da Terra. Isso é muito perigoso. E Deus não vai tomar a humanidade por inocente. Esse segundo flagelo não é contra homens, diretamente. Mas esse segundo flagelo agora é contra a vida do mar. E se não tem vida no mar, também não vai ter vida na terra. Que o Senhor nos ajude a aplicar a sua santa palavra aos nossos corações. Vai acontecer? Vai. No que depender de nós, nós somos contra a estupidez. Porque quando o Senhor chamou meu pai, minha mãe, seu pai e sua mãe, Adão e Eva, o Senhor falou: cuida do jardim. Vocês podem crescer e se multiplicar, mas vocês vão ter que cuidar do jardim. E não cuidar do jardim é beber do cálice da ira de Deus. Certamente, essa ira virá sobre a humanidade. Não é à toa que em alguns lugares as ilhas estão sumindo, como diz Apocalipse. As águas estão invadindo. Essa semana, ontem ou anteontem, eu acho que em Itacaré, aqui na Bahia, houve um maremoto com uma onda absurda que deixou as pessoas estupefatas. De onde é que vê essa onda? Isso não é comum. É porque o planeta está colapsando. Isso é ira de Deus contra a estupidez da humanidade. Que o Senhor nos abençoe. Não se esqueçam, como sempre, deve ter alguém agora botando aí o livro de ouro, né? O livro de ouro e também os compromissos com a nossa tesouraria. Nossa irmã Eliette, essa semana, já fez o Pix da igreja. No curto espaço de tempo, nós vamos lançar a campanha para construirmos, terminarmos o refeitório da igreja. O refeitório onde todos comerão e se fartarão, porque comerão e se fartarão da provisão do Senhor. Tá bom? Nós vamos colocar piso, Zé está na frente disso, Zé Pacheco à frente do livro de ouro. O telefone dele é 98784-8241. Até gravado o programa, eu não esqueci. E é tarde da noite, não vou dizer que dia é nem que horas, mas é muito tarde já. O som não está batendo, mas eu tive que gravar esse programa. E o telefone de Eliette, que é responsável pela nossa tesouraria, é 988-52-8530. Que Deus nos abençoe e que sejamos apaixonados pela dádiva que Deus nos deu, que é esse planeta Terra tão bonito. E apesar de ser tão bonito e uma bênção de Deus, está sendo entesourado para o fogo, porque haverá haverão novos céus e nova terra, nos quais habitarão a justiça, e não a injustiça e a estupidez. A estupidez, a injustiça, serão jogados para todo sempre no lago de fogo e enxofre. E a igreja do Senhor habitará segura na casa da justiça misericordiosa do Deus de misericórdia. Oremos. Deus amado, muito obrigado por tua palavra. Aplica a tua palavra no nosso coração, Senhor. Aplica a tua palavra no nosso coração. Aplica o nosso coração sabedoria, sensatez, Deus. Nos livra de sermos mero repetidores de versículo, mas nos ajuda a sermos vivenciadores da tua palavra, encarnados com o Espírito de Cristo, vivendo o Cristo que se encarnou. Fica com as famílias que estão me ouvindo. E que o Senhor nos dê coração de servo. Tire de nós, Pai amado, toda arrogância, toda insensatez. Fica conosco. É que eu te peço em nome de Jesus. Receber a bênção. Amados do meu Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o eterno e bondoso Pai, a consolação, a comunhão, a cura e libertação do Santo Espírito de Deus, seja sobre cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém.
Deus te abençoe. Eu disse que ficaria 40 minutos, são 55 minutos de vídeo e 6 segundos. 7, 8, 9, 10. Um beijo. Fique com Deus.